Todos, a todas. Vamos dar início à segunda parte do nosso CD. E para iniciar o sábado, CD, a gente convidou o professor Francisco Teixeira para fazer uma explanação, uma conversa com a gente aqui sobre a conjuntura. E o professor da família. Tá bom? Tá bom. O professor Francisco é amigo nosso de longa data, já nos auxiliou aqui em outros projetos, em outras atividades, conhecedor profundo da história brasileira, vale o coordenador do SOS Brasil Soberano. Vamos lá. Bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês, fico muito contente com o convite para conversar com vocês. Vamos começar de fora para dentro, né? Quer dizer, nesse momento, o que a gente observa em termos mundiais, levando em consideração a Europa Ocidental, os Estados Unidos, alguns países da América do Sul, etc., é uma situação de avanço muito grande das direitas, né? As direitas têm avançado eleitoralmente, né? Em Portugal, na Espanha, na França, na Alemanha, na Inglaterra, no próprio Estados Unidos, na Argentina, no Equador, no Peru. Mesmo que não tenham ganho para formar governos, como no caso de Portugal, foi suficientemente forte para derrubar um governo de aliança de esquerda e ter que ser substituído por um governo de centro-direita, né, para poder barrar. Alguns países assumiram a postura que a gente chama de cordão sanitário, de fazer frentes amplas, o mais amplo possível, para deter a chegada da direita ao poder. Né? Esse caso típico de Portugal, que tinha um governo, né, que era montado à esquerda e que nas eleições tem uma surpresa imensa com o partido chamado Chega, que se torna a terceira força no país e se oferece para formar governo de direita, né, puro sangue, e aí a própria direita acha que não e forma governo com os socialistas, formando um governo de centro-direita. Né? Na França, o Macron se encontra isolado, tem perdido seguidamente as eleições. Né? É possível que a próxima eleição presidencial seja entre um partido neofascista e todos os demais. Né? Na Alemanha, o governo é muito frágil, também é muito incompetente. Né? É até estranho, né? Porque o SPD, o Partido Social Democrata Alemão, ele tem uma longa experiência política, tem uma longa experiência de governo, né? Mas sem dúvida nenhuma, e que reflete, por exemplo, no fato de que a Alemanha paralisou seu crescimento econômico. Né? Está paralisada nesse sentido. Se você puder segurar. Ah, tá. Ok. Então, na verdade, houve esse avanço muito grande. Às vezes, o avanço é com a criação de um partido, né? Mais uma vez, o Chega é um bom exemplo, um partido que sai do nada e avança nesse sentido. Né? Às vezes, é por dentro de partidos já existentes, como no caso do Partido Republicano nos Estados Unidos, que sofre uma torção, né, para a direita extremamente grande, né? Mas também não há abertura para um novo partido. Né? Então, essa direita toma o partido existente e faz essa torção para a direita, com o caso do Trump, né, que avança enormemente aí. Nós não temos nenhuma garantia das eleições, mas é muito possível, é muito provável que o Trump volte a ser governo. Outras vezes são partidos que surgem do nada, como na Argentina, mais uma vez em Portugal, e que avançam imensamente. No Chile, o José Antônio Cast
também é uma representação muito clara dessa direita, né, que está refazendo todo o processo. O impacto disso é muito grande, inclusive sobre os partidos de esquerda, né, porque, na maioria dos casos, os partidos de esquerda entendem que eles devem agir perante essa ascensão da extrema-direita, né, com uma pauta, com uma agenda de centro, né, e abrindo mão de uma agenda claramente de esquerda nesse sentido. Então, vários partidos de esquerda tradicionais têm tido uma agenda cada vez mais centrista por causa do impacto, né, da direita, da extrema-direita, chegando muito fortemente, né? É esse o caso, muito claramente, por exemplo, dos socialistas portugueses, mas também da social-democracia alemã, que se tornou um partido de centro, né? Praticamente não tem mais nada de esquerda para colocar nesse processo. No Chile, a mesma coisa, sendo que algumas vezes as questões são colocadas de forma a um abandono, né, da agenda de esquerda nesse sentido. Uma exceção, e uma exceção que deveria ser mais estudada e pensada, é o caso da Espanha, onde o PSOE, o Partido Socialista Operário Espanhol, né, entendeu o avanço da direita. Lá foi criado um partido novo, a direita tradicional era o Partido Popular, que era herdeiro do franquismo e da tradição franquista moderada. Saíram o grupo extremo de dentro do PP e formou o Vox, né? Esse Vox é nitidamente um partido, né, neofranquista, de características bem fascistas, uma agenda, né, tremenda nesse sentido. O que ocorre? Os socialistas, com Pedro Sánchez, na Espanha, entenderam que precisavam marcar posição à esquerda, né, e assumir uma postura de esquerda nitidamente frente ao avanço da direita para dar alternativas, e alternativas muito claras, né, à população. Na última eleição, eles perderam a maioria, que era muito pequena, mas conseguiram, através de alianças com os partidos regionais, bom, os partidos específicos, Catalunha e Países Bascos, montaram um governo. É um governo muito frágil, tem uma maioria oscilante de 4 deputados, qualquer coisa o governo pode cair, mas eles insistem numa agenda de esquerda, que é muito notória em alguns programas. Por exemplo, eles conseguiram pela primeira vez entrar no Vale dos Caídos e tirar o cadáver do Franco lá de dentro e entregar para a família, né? Assim, o governo democrático não sustenta monumento, né, fascista. Eles fizeram uma lei da memória histórica, que torna crime negar a existência da ditadura, negar os fuzilamentos, negar as prisões e torturas do período franquista. Eles fizeram uma excelente lei de proteção às mulheres, né, que a gente sabe que foi aplicada agora largamente, né, ao jogador, né? Eles fizeram uma legislação muito boa de casas populares, etc., nesse sentido. Então, eles estão mantendo essa postura de se diferenciar da centro-direita e principalmente da extrema-direita através dessa manutenção, inclusive de um programa que aparentemente é inócuo e que está no âmbito do governo, não é preciso ser votado de forma clara no parlamento, que é essa lei da memória histórica, né? E que mantém junto, né, a esquerda e que teve um apoio imenso da esquerda. O governo também atende a questões identitárias muito claramente, tem uma maioria de mulheres no gabinete, né? São menos homens do que mulheres ministros, o que atende todo esse processo. Então, a forma como estão se lidando com essa ascensão da direita e da extrema-direita, ela é diversa, né? No caso da América do Sul, né, que há uma clara ausência de uma postura em relação a isso.
né? O Chile se paralisou, ele fez uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição, a Constituição foi feita, foi rejeitada em plebiscito popular, né? Foi criada uma comissão para fazer um novo projeto, a comissão também não consegue se mover nessa direção, e, ao mesmo tempo, uma extrema-direita neo-pinochetista, com José Antônio Cast, cresce enormemente dentro do país. Né? Na Argentina, a gente teve essa incapacidade de radicais, do Partido Radical e dos correntes peronistas se unirem, o que permitiu a ascensão do Milei, né? E a extensão do Milei tem, obviamente, um impacto muito grande sobre a gente, não exatamente tipo o efeito Orloff, mas sobre a política brasileira, desde o Mercosul, integração, BRICS, tudo isso foi impactado com a eleição do Milei. O próprio governo Lula considerava a Argentina um parceiro fundamental para fixar esse protagonismo brasileiro e esse processo de integração. E aí a gente tem uma eleição do Milei que caminha na direção contrária desse processo. Né? Na reunião do CAI, tinha sido proposto a ampliação dos BRICS, que era uma exigência constante da China e da Rússia. O Brasil estava com o pé atrás, e o único grande candidato que o Brasil tinha era exatamente a Argentina, né? Enquanto a China queria a entrada de países da Ásia, né? A Índia também queria, a Rússia também queria, então acabou se convidando, né? O Irã, a Arábia Saudita, o Egito, né? Para fazerem parte, e para contrabalançar e não diminuir a presença brasileira dentro dos BRICS, se trazia a Argentina junto, né? Porque ampliava a América do Sul. E a Argentina se recusou a aceitar o convite, né? Não quis aceitar o convite. Então, isso enfraqueceu, porque o único candidato que o Brasil tinha, e o único candidato que estava amarrado aos interesses brasileiros, acaba refugando perante o convite, né? Essa foi uma coisa que não foi legal. Também temos eleições na Venezuela, está uma questão muito complexa, né? Os meios de comunicação no Brasil, né, estão ecoando o tempo todo, né, notícias e matérias, principalmente promovidas pela oposição e pelo sistema, né, maior de empresas. Elon Musk está alinhado para mudar o governo na Venezuela de qualquer maneira. Né? Tem 11 candidatos inscritos para as eleições. Né? Essa ideia de que é só o Maduro que está concorrendo às eleições não é verdade. Tem 11 candidatos. Né? Tem 3 estados da Venezuela, inclusive um estado altamente produtor de petróleo, que está nas mãos da oposição. É a oposição que controla, quer dizer, a ideia de que é uma ditadura, que o Maduro manda em tudo, não é verdade. E a liderança da oposição, nessa pessoa, a Maria Corina Machado, né, é uma oposição radical de direita. Né? Só para vocês terem uma ideia, o partido Vox, na Espanha, ele criou, né, uma associação, uma internacional de extrema-direita. Né? E isso foi feito numa reunião em 2019, em Madrid, em que todos esses representantes da extrema-direita assinaram essa proposta, né, de modificar os sistemas liberais representativos, democráticos, etc., existentes nos países. Né? O José Antônio Cast, do Chile, foi quem assinou pelo Chile, né? E Maria Corina Machado foi quem assinou pela Venezuela. A Carta de Madrid está assinada por ela. Pelo Brasil, assinaram Bia Kiss e Eduardo Bolsonaro. Né? Então, só para você ter uma ideia, a companhia que essa oposição, que é chamada de democrática, tem aí. É muito interessante, porque a mesma televisão que fala mal do Bolsonaro diz que a Maria Corina Machado é uma democrata, quando, na verdade, ela é uma pessoa filiada e ligada a esse documento, que é um documento extremista de direita, que é a Carta de Madrid. Nesse sentido, a gente vê que não existe uma política única em relação a isso. Particularmente no caso do Brasil, é complicado, porque a gente saiu de uma situação de golpe de Estado
para o exercício normal em um golpe de Estado que se dá na primeira semana de governo, né? Isso vai marcar enormemente, né, toda a política brasileira nesse sentido. Nós começamos aqui, e aí vocês todos lembram, né, com um processo de transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, né, que foi exemplar, né? Quer dizer, foram criadas comissões por ministérios que estudaram assuntos, né? Foram chamadas ONGs, universidades, pessoas relevantes, tudo para cada um dos temas ministeriais e propostas, e muitos desses temas foram incorporados à pauta dos ministros que foram então nomeados. Entretanto, houve um ministério onde não houve comissão, nem houve transição, que foi o Ministério da Defesa, né? No Ministério da Defesa, né, o Lula, aconselhado pelo general Gonçalves Dias e pelo já indicado ministro José Múcio Monteiro, né, assumiu de que não haveria comissão nem transição. Isso foi contra a proposta do então ministro Flávio Dino e contra a postura do Mercadante, que estava fazendo mais ou menos uma coordenação dessas comissões, né? Mas houve uma forçação, se tentou dizer, olha, tem algumas coisas que têm que ser feitas. Mas, particularmente, o Gonçalves Dias e o Juscelino Camelo, que agora, brigadeiro Juscelino Camelo, que agora está na presidência do Superior Tribunal Militar, né, assumiram que eles já tinham o controle de toda a situação e já tinham tudo, né, mapeado nesse sentido, né? É bom dizer que o Lula ele tem uma confiança, ou tinha uma confiança, e eu acho que, de certa forma, ele continua tendo, muito grande no Gonçalves Dias e no próprio Juscelino Camelo, né? Eu e o Olímpio tivemos com Lula, numa ocasião, para conversar algumas coisas, e ele nos respondeu de que ele já sabia, porque ele já estava informado pelo Gonçalves Dias e pelo Juscelino, né? E não sabia, disse que o que a gente estava falando não ia acontecer, e de fato aconteceu, né? Que foi a prisão dele, né? E ele disse que estava informado, e muito bem informado, de que não ia acontecer, né? Bom, isso continuou, né? O general Gonçalves Dias apresentou uma proposta em 5 laudas, né? Em que nós discutimos, inclusive a convite do João Pedro Stedley, né? E esse documento sobre a institucionalização das Forças Armadas e a garantia democrática no Brasil era um documento estranhíssimo, era um documento que parecia mais um ultimato militar ao governo do que um programa de governo na área militar, né? Inclusive, esse documento de 5 páginas, ele estabelecia cláusulas pétreas nas relações entre militares e governo, como se fosse uma constituição informal, né, da questão militar no Brasil. E era marcado principalmente por critérios de manutenção das escolas e academias militares, na autonomia dos serviços de inteligência das forças, total respeito nas nomeações ao critério antiguidade, né? Esses pontos são exatamente os pontos que a gente achava que não deveriam ser considerados. A gente sabia que tinham novos generais, né, que tinham uma postura constitucionalista, legalista, e que a nomeação deles implicaria que os velhos generais ligados a Bolsonaro fossem para a reserva, né? Nós temos garantia de saber muito claramente que as escolas militares, né, são laboratórios do golpismo, têm uma visão de história da República que leva necessariamente ao golpismo, e que os entes de inteligência, a inteligência do Exército, da Marinha, etc., são um núcleo, né, que trabalha, em vez de promover a análise da situação mundial, de ameaças, etc., passa o tempo todo vigiando o MST, espionando sindicatos, espionando políticos, etc., e que a gente achava que devia ser feita uma legislação proibindo, como é o caso dos Estados Unidos,
proibindo, ou da França, que a inteligência militar atue dentro do país a respeito da cidadania. Né? Não deveria ter nenhuma ação. Nós temos uma inteligência formal para problemas de crime, ofensas penais, que é a Polícia Federal, né? E que são as polícias estaduais. Então, não precisamos do Exército se ocupando com, seja sindicato, seja qualquer outro assunto nesse sentido. Mas isso foi recusado, e aí se montou o governo e veio o 8 de janeiro. Né? A própria senha do 8 de janeiro, a festa de Selma, era sabida desde a sexta-feira anterior. A gente tinha percebido que essa movimentação era orgânica, não era uma coisa espontânea. Foram 20 mil pessoas que foram transferidas, foram levadas a Brasília. Né? Isso não se faz, né, de forma subreptícia, né? Tinha quarteirões de estacionamento de ônibus, né, nesse sentido. E naquele momento ficou muito claro, né, e aqui tem um detalhe histórico, né, típico de ciência política também, não houve exatamente um golpe no 8 de janeiro. Houve, na verdade, um movimento induzido de insurreição popular que levaria ao golpe. Né? Do ponto de vista legal, é golpe, né? Não tem nenhum problema. Para a gente entender a mecânica disso, na verdade, eles promoviam um quebra-quebra, e há também aqui, mesmo no inquérito de atividades antidemocráticas do Alexandre de Moraes, um certo apagamento do conjunto do evento. Né? Quer dizer, de 7 para 8 e de 8 para 9, 11 torres de alta tensão foram atacadas no Brasil. 4 foram derrubadas. Né? Se tentou invadir a refinaria de Cubatão e de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. Né? Se bloquearam estradas. Né? Mato Grosso, Santa Catarina, Goiás, São Paulo, tiveram vários bloqueios paralelos. Quer dizer, era um movimento nacional, tinha um sentido nacional, mas de uma forma muito clara, os inquéritos que foram abertos não anexaram o que aconteceu nos estados. Ele está apenas em Brasília e não buscou isso. Na verdade, a gente não fez sequer perícia técnica sobre a derrubada das torres de energia, né? Que poderia dizer muita coisa para a gente. Né? Só o tipo de explosivo que foi utilizado, o tipo de detonador, tudo isso levaria diretamente aos autores disso, mesmo que não fosse o autor individual, fosse o autor e a sua inserção institucional estaria aí. Não é tão fácil assim, os senhores são engenheiros, né, sair por aí conseguindo explosivos na quantidade para derrubar uma torre de alta tensão. Né? Esses explosivos existem em algum lugar, né, aí. Mas os inquéritos não buscaram isso. Né? A gente não teve nem perícia das derrubadas de torres nesse sentido, muito menos anexação ao processo maior. Né? No próprio dia, no domingo, né, por volta de 3h30, 4 da tarde, entre 3h30 e 4 da tarde, o Dino estava em Brasília, ele teve uma clareza muito grande, e nisso foi de grande ajuda, né, o nosso querido, sem já apoiou longamente, né, jurista, o Adi Damus, que teve um papel importante em apresentar, né, problemas constitucionais para resolver, né, o que estava em curso naquele momento. Então, a atuação do Adi, a atuação do Ricardo Capelli, né, foram muito importantes para não chamar o artigo 142 da Constituição, GLO, porque era isso exatamente que estava se buscando, né? Quer dizer, desestabilizar o governo em nome de uma insurreição popular, né, para em seguida, né, vir a GLO e a declaração de que o Lula era incompetente para manter a ordem no país. Né? O plano estava nesse sentido. Também não era a primeira vez, quer dizer, acusar o Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos com Anderson Torres, sintomaticamente de autor desse golpe, né, pouco. Né? Na verdade, o golpe começa muito antes. Ele começou no 7 de setembro de 2021, quando ele reúne uma multidão em Brasília e depois voa para São Paulo e declara que não vai mais aceitar, né, as decisões do Supremo Tribunal Federal.
né, ele se desdobra no dia 30 de outubro de 2022, quando surge, então, a minuta para uma GLO no Superior Tribunal Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal, onde eles prenderiam ministros, funcionários, juízes, etc., nesse sentido. No dia 12 de dezembro, dia da diplomação do Lula, Brasília é quebrada, a Polícia Federal é cercada e o prédio é invadido, né? Então, na verdade, a gente tem um crescendo que foi se experimentando como que a sociedade reagia, como as instituições reagiam, para chegar no dia 8, que levaria à declaração de impedimento do Lula por incompetência de manutenção da ordem e um retorno triunfal do Bolsonaro nesse sentido, né? A necessidade de ver o processo, ver na longa duração, é fundamental para a gente entender o processo. Mas não é isso que está acontecendo, né? Quer dizer, a gente está centrado muito claramente no 30 de outubro, né, em torno do segundo turno, e no 8 de janeiro. O que pode dar resultados também, né? Mas perde, né, o grande processo que foi feito aí, né? Nesse sentido, há um claro desentendimento do que é a extensão do golpismo no Brasil, né? Nesse momento, a gente vê muito claramente que há um processo de dissociação entre bolsonarismo e militares, né? Na verdade, o bolsonarismo é identificado como uma política, como um grupo político, com a família Bolsonaro o máximo possível. Quando muito se soma aí, né, o general Walter Braga Neto, que foi ministro longo tempo palaciano e depois candidato a vice-presidente na chapa do presidente Bolsonaro, e que é filiado ao PL, né? Tem inclusive escritório no PL. E o general Paulo Sérgio, que foi ministro da Defesa, que foi comandante do Exército, etc., e que participou de reuniões nesse sentido. Mesmo o almirante Almir Garnier, né, que era o comandante da Marinha, e mesmo o general Augusto Heleno, que era o ministro-chefe do GSI, e o general Pazuello, que era ministro da Saúde, mas que tinha arregimentado um imenso grupo, né, militar de apoio ao golpe, não estão sendo nomeados tão claramente dentro dessa acusação de golpe direta que deve recair sobre Bolsonaro e Braga Neto e Paulo Sérgio, nesse sentido, abrindo mão de uma ação mais longa. Na verdade, fica claro para a gente que o então comandante do Exército, o general Arruda, né, que não tinha aceitado tomar posse perante Lula e com o governo Lula estabelecido. Eles fazem uma transição de cargo, né, em dezembro, antes da entrada em função do Lula, exatamente para não ter que fazer um juramento constitucional na frente do presidente. Então, na verdade, tanto o Arruda, mas também o Freire Gomes e o Batista, o brigadeiro, né, assumiram uma posição muito clara de desobediência e de não reconhecimento do resultado das eleições, né? Mas nesse momento, esses militares não estão sendo examinados. E, particularmente grave é a situação do Arruda, porque ele era o comandante do Exército, estava em Brasília e não fez nada para deter o processo de depredação das sedes dos poderes, né? Mais do que isso, ele tinha nomeado, né, o tenente-coronel Mauro Cid, né, para comandar a Brigada de Forças Especiais em Goiânia, com data retroativa a fevereiro. Né? Com data retroativa a fevereiro. Quer dizer, ele saía da função em janeiro, formalmente, em janeiro de 2023, mas ele já era comandante nomeado nas Forças Especiais desde fevereiro de 2022. Né? Um caso que é estranhíssimo para quem é funcionário público, né? Ver esse processo. Nomeação retroativa é fraude, né? Não pode ser feita. Né?
o general Dutra, que era o comandante militar do Planalto, e tinha todos os meios, inclusive a inteligência, né, para saber o que tinha acontecido, estava acontecendo e impedir. E o coronel Fernandes da Hora, que era o comandante da guarda presidencial do Palácio do Planalto, chamado Batalhão Duque de Caxias, que tem cerca de 900 homens à disposição dele. Uns 200 a 280 não vale nada, né? Porque são os dragões e são a banda de música. Mas ele tem 700 caras antidistúrbio na mão dele. Esses 700 soldados ficaram numa garagem anexa ao Palácio do Planalto e não se moveram, não receberam ordem de se mover. Né? Então, na verdade, há uma responsabilidade muito clara do general Arruda, do general Dutra, do coronel Fernandes da Hora, por sinal já nomeado adjunto militar na Espanha, já está na Espanha, né? E que não estão sendo chamados para depor. Há uma situação também extremamente delicada, que é do general Lorena, pai do tenente-coronel Mauro Cid, né? O general Lorena, ele articulou, né, inclusive utilizando recursos do próprio Estado brasileiro, né, boa parte desse processo golpista. Inclusive, o telefone dele foi recolhido por ordem do ministro Alexandre de Moraes, que prometeu a transcrição das conversas e que depois foi esquecido no âmbito do acordo de delação do filho, né, liberando o próprio general Lorena e a esposa do Mauro Cid de qualquer responsabilidade nesse sentido. Então, aqui o que a gente vê é uma compreensão equivocada, né, de parte do núcleo político do governo, e quando eu falo núcleo político do governo, eu estou falando no Rui Costa, estou falando no Padilha, estou falando no Paulo Pimenta, claramente, de separar bolsonarismo de militares. Né? O bolsonarismo é a forma contemporânea do golpismo militar. Bolsonaro é um produto dos quartéis, ele foi formado nos quartéis, ele sai dos quartéis, né? Ele mantém-se como representante eleito, né, dos elementos militares no Congresso, o que explica a votação contínua dele nesse sentido, né? E ele forma um governo pleno de militares, cheio de militares que são responsáveis pelas ações do governo dele, né? E esses militares agem em todas essas etapas, no 7 de setembro de 2021, no 30 de outubro de 2022, no 12 de outubro, né, de 2022 e no 8 de janeiro de 2023. Eles agem por ação, e é muito clara agora a atuação dos chamados Kids Pretos, as Forças Especiais de Goiânia, que foram colocados com roupas civis para fazer o quebra-quebra nesse sentido, e a atuação por inação, né, dos generais Arruda, Dutra e do coronel Fernandes da Hora. Quer dizer, ao buscarmos apenas um grupo de militares muito reduzido para a responsabilização do que aconteceu, fica muito claro que há uma distinção entre bolsonarismo e tradição golpista militar no país. Os militares, eles consideram que a punição do Walter Braga Neto e do Paulo Sérgio, do general Paulo Sérgio, é inevitável, não tem o que fazer, né? Mas que eles podem precificar isso muito facilmente a partir do argumento que eles já apresentaram, que os dois não são mais militares. Os dois passaram a ter cargos políticos, filiaram-se a partidos políticos e, nesse momento, deixaram de ser militares. Então, não há nenhuma necessidade de ter nenhuma solidariedade com esses dois generais, porque eles não são generais, eles são políticos. A situação é muito diferente com o Arruda, com Dutra, com Fernandes da Hora, com Lorena, com o general Teófilo, que era o comandante do COTER, do Centro de Operações Terrestres, que colocou as tropas também à disposição, que sabia da movimentação, né, em ação, né, do Kids Pretos, né, nesse sentido, porque esses não tinham cargo político, e a acusação contra eles vai ser uma acusação que vai cair diretamente sobre a própria
papel das Forças Armadas, né, que sabiam do golpe, sabiam do andamento, estavam lá, colaboraram ou agiram pelo golpe, né, tendo, né, patentes na ativa, né, vinculadas às forças nesse sentido. Oi? Não entendi. Essa é a questão. O Heleno, que é... Quer dizer, veja só, a continuidade entre 64, né, e 2023, ela é doutrinária, né? Ela é muito clara nesse sentido, né? Os militares estão incorruptíveis, são os únicos patriotas, são essa coisa toda, né? Não precisava ter uma continuidade física, né, de pessoa, mas tem até uma continuidade física. Quer dizer, Heleno era o chefe de gabinete do general Silvio Frota, em 77, que tentou dar um golpe contra o Geisel para impedir a abertura política. E depois, como chefe do Gabinete de Segurança Institucional, do GSI, ele colocou à disposição, ele organizou, etapa por etapa, esses diversos movimentos golpistas. Em nome da idade dele, vocês veem que está diminuindo a pressão para a prisão do Heleno, né? O Heleno está conseguindo se safar desse processo, né? E possivelmente o Garnier também vai se safar desse processo. O que parece que não tem escapatória é o Braga Neto, mas o Paulo Sérgio. Mas os dois dizem, não, as forças dizem em relação a ele, não tem problema porque eles são políticos. Agora, realmente, pegar o Teófilo, pegar o Dutra, pegar o Arruda, pegar o Fernandes da Hora, pegar o Heleno, o Almir Garnier, isso mudaria razoavelmente a densidade, né, da situação. É muito claro também que existe nas Forças Armadas brasileiras uma doutrina, não é formulada, você tem uma divisão de doutrina dentro das Forças Armadas, né? Mas ela não está lá, mas ela está lá enquanto uma cultura militar, o que a gente chama em ciência política de hábitos, um hábito militar, a ideia de que eles proclamaram a República. Eles foram os responsáveis pela República. E isso faz com que eles mantenham uma tutela militar sobre a República, porque, afinal de contas, eles são incorruptíveis, né? Então, eles têm que cuidar da República. O Império do Brasil, que eles derrubam em 1889, ele tinha 4 poderes, né? Uma coisa esdrúxula, meio jabuticaba, né? Tinha o poder legislativo no parlamento do Império, o poder judiciário nas estruturas da justiça, o poder executivo, que era exercido pelo ministro do Império, que era o nome do primeiro-ministro no Brasil, ministro do Império. E tinha um 4º poder, que era o poder moderador, que era exercido pelo imperador. Só o imperador poderia exercer esse poder. Não era pouca coisa, né? Quer dizer, ele convocava as eleições, ele nomeava os gabinetes e ele demitia os gabinetes. Então, na verdade, funcionava, né, muito em função do poder moderador. Mais do que isso também, o poder moderador nomeava os governadores de província, que eram chamados presidentes de província, não tinha eleição, era nomeado pelo imperador, né? E que era em torno daquela clientela que vivia entre o Paço Imperial e o Paço da Quinta da Boa Vista. E ele também dava títulos, essa mixórdia brasileira de barão, visconde, conde, né, essas coisas todas, eram títulos dados pelo imperador, né, que usava isso para criar uma clientela de apoio largamente estabelecida. Quando o Império é derrubado, em 89, né, esse poder moderador não tem mais como se manter, né? A primeira Constituição Republicana, de 1890, ela não recepciona o poder moderador. Ela não reafirma a existência desse, ao contrário, ela nega a existência desse poder moderador. Os militares imaginam, então, que esse poder moderador passou para eles, e que o poder decaído do imperador é representado neles, e por isso eles teriam direito, né, a agir sobre a República. A decisão do Supremo, essa semana, de estabelecer que não existe poder moderador, ela tem 2 aspectos, né? Um, que é bom, afinal, o Supremo decidiu que
não tem poder moderador. O outro é dramático, né? Porque tem que se resolver uma coisa que todo mundo imagina que já estava resolvida. Quer dizer, não pode dar golpe militar em nome de poder moderador, isso não está na Constituição. Então, na verdade, o Supremo julgou uma coisa, a pedido, né, do PDT e do PT, julgou uma coisa que ele deveria ter rechaçado sequer a possibilidade de examinar o caso. Né? No rechaço do Supremo, tinha que ter os artigos da Constituição que não permitem golpe, quer dizer, no Código Penal brasileiro, golpe de Estado é punido com mínimo de 8 anos de prisão. Se houver violência, etc., vai a 20, 28 anos de prisão. Né? Quer dizer, você tem que decidir que alguém não pode matar o outro, porque senão é crime, né? É muito, sabe, não tem sentido. Eu temo que, se isso for recolocado daqui a 10 anos com outra composição do Supremo, possa se chegar à conclusão que é o contrário, porque passou a ser julgado, né? O que estava muito claro. A redação do artigo 142, ela foi um momento de tensão na transição política brasileira. Né? Na verdade, tínhamos lá 549 deputados e senadores, né, trabalhando na Constituição, que era uma Constituição de meio tempo, né, porque era constituinte e era Congresso ordinário, né, nesse sentido. Né? É ali que tem o surgimento do Centrão. Né? Desse conjunto, cerca de 50 deputados eram claramente de esquerda. Né? O resto tudo era centro-direita naquela coisa. A comissão que redigiu o artigo 142 teve dois grandes nomes nela que entenderam o perigo do 142, que foi o José Genuíno, que é uma das pessoas que mais conhece, né, a questão militar no Brasil, tem uma visão muito clara disso, e Fernando Henrique, né, Cardoso. Né? Os dois estavam na comissão, os dois tentaram o máximo possível, né, desengatilhar o que tinha ali, né? Mas, evidentemente, foram votos vencidos. No entanto, o Fernando Henrique, quando é eleito, no primeiro mandato dele, ele encaminha duas leis complementares interpretativas do 142. Pelas leis complementares, fica muito claro que não havia possibilidade de golpe. Não havia como um comandante militar tomar a iniciativa para aplicar o 142. Né? Eu fui do Ministério da Defesa, recebíamos demandas do 142 toda hora, inclusive de governadores do PT, já que a questão de segurança nacional, de segurança pública é muito forte. E a gente tornava claro, quer dizer, tem que ir ao ministro da Justiça, o ministro da Justiça tem que fazer um parecer detalhado sobre a possibilidade de uso, que é, então, submetido à presidência, via Casa Civil, a presidência, então, opta por isso e comunica o Congresso. Né? E, então, o comandante militar da região é designado para fazer essa GLOA. O que aconteceu no 8 de janeiro, naquele domingo, foi já no final da tarde a clareza de que o 142 não podia ser utilizado e deveria se utilizar o 136, que é a intervenção federal. Né? Nesse momento, pela primeira vez na história da República, e isso é um dado que muda o cenário, em vez de se fazer uma intervenção militar para resolver um problema de segurança, se usa o 136 e se nomeia interventor um civil, né? Um jornalista, que é o Ricardo Capelli, né? Que consegue claramente fazer isso, não sem atritos, muitos atritos, foi muito difícil, por volta de 6 horas da tarde a situação era muito crítica, né? O Dino chegou a ter temor de ser preso, né? As condições de ser preso eram muito claras nesse sentido. Né? Não se sabia se a Polícia Federal ia aceitar ou não o comando. O André Passos Rodrigues teve um papel fundamental em tirar um grupo de delegados que assumiam a responsabilidade de reprimir o golpe, e ele foi muito eficiente nesse caso, e se chegou a pensar a chegada, pedir e trazer imediatamente a PM da Bahia, né, e do Maranhão, onde se tinha confiança nas cadeias de comando,
para ir para Brasília para o restabelecimento da ordem e, com isso, impedir o golpe que seria a sucessão da insurreição popular mantida aí. A partir daí, ficou muito claro que haviam diagnósticos diferenciados sobre a crise brasileira. Havia, desde o início, a ideia de que era uma oportunidade única para refundar a República, era um momento, né, porque um golpe falhado é golpe. Né? Não houve golpe. Houve o golpe, só não deu certo. Né? Quer dizer, essa questão que tem muito claro. Quer dizer, em 1922, Mussolini fez a Marcha sobre Roma. É um golpe de Estado, né? E ele foi para o poder. Em 1923, um ano depois, Hitler tenta copiar Mussolini e faz o golpe da cervejaria de Munique, que falha. Mas ambos foram golpes. Um deu certo e outro falhou. Né? Não é o fato, se tivesse dado certo, a gente não estava nem aqui agora. Né? A verdade é essa. Né? Então, o golpe foi dado, mas falhou. Né? Nesse momento, se faz uma distinção muito clara de que se deve bater direto, né, no bolsonarismo, entendendo o bolsonarismo como Bolsonaro e seus apaniguados, familiares ou não, em torno dele, e não as Forças Armadas. Né? E não mexer, ou mexer o mínimo possível. Né? A partir do 8 de janeiro, quer dizer, interessantemente, o presidente fez uma reunião com os governadores, caminhou a pé por Brasília até o Supremo, etc., mas não houve uma convocação popular de tornar clara a manifestação, a adesão popular ao governo, à democracia, contra o golpe. Nem no 8 de janeiro de 2024, né, houve uma comemoração popular, ou uma chamada, a chamada que teve muito pouco, porque, enfim, né, o governo não queria participar, não queria fazer isso, e veio em seguida a novidade, né, de não se falar nada sobre o 31 de março de 64, para não magoar. Né? Então, na verdade, quer dizer, isso implica, né, numa percepção de crise, né, que não está escrita na tradição golpista brasileira, quer dizer, florianismo, a política das salvações, né, o tenentismo, o golpe da Revolução de 30, o golpe do Estado Novo em 37, o golpe contra o Estado Novo em 45, né, as diversas pronunciamentos e ações durante a Quarta República, de 46 a 64, como Aragarças, né, e Jacareacanga, né, e o próprio 61, tentar impedir um presidente constitucional de tomar posse em 61, e 64, e mesmo 1977, né, quando se tentou um golpe militar contra o Geisel. Né? Então, a não percepção dessa longa duração de eventos, né, que os militares estão protagonistas contra a República, acabou sendo vencedora, acabou se estabelecendo como vencedora nesse momento. E isso criou uma situação também complicada, porque deu muita voz à direita consegue continuar falando muito, né? Ela não se sente nem um pouquinho intimidada, ela continua fazendo isso, continua com uma ação. A extrema-direita ela é uma corrente política que vive no movimento, ela vive na ação. Né? E não tem nenhum compromisso com verdade, com coerência, com nada disso. Ela precisa ter ação contínua para não deixar. Se ela parar de se mexer, ela morre. Ela precisa estar sempre em ação. Então, dá um protagonismo a eles muito grande, sem respostas. Se a gente apanhar de uma forma objetiva, o governo Lula, em um ano e poucos meses, ele é um grande sucesso, ele já é um grande sucesso. Né? A gente conseguiu diminuir a taxa de juros, controlar a inflação, retomar o crescimento econômico, né? 100 milhões de carteiras assinadas. Né? 100 milhões, o recorde, né, da história do Brasil, o que implica necessariamente que toda aquela conversa fiada sobre a Previdência saiu de pauta.
Vocês notaram que a direita puxou o carro ali, porque, na verdade, conforme você aumenta carteira, conforme você vai assinando, o buraco da Previdência acaba. Quer dizer, a Previdência não é uma coisa fixa, ela está ligada a uma taxa de crescimento econômico e de empregabilidade. Conforme você consegue empregabilidade, a Previdência se financia nesse sentido. Então, na verdade, o governo tem agido de forma muito coerente, muito clara, né, e com sucesso até agora. Mas isso não aparece. A mesma curva de sucesso de ação do governo Lula aparece paralela uma queda muito grande da popularidade do presidente da República e do PT e do governo em geral. Por quê? Aí tem várias explicações. Uma, e fácil, imediata, é dizer que não tem comunicação. Né? O governo é ruim na comunicação, o governo não se vende bem, o governo não sabe fazer um pacote de presente bonitinho, etc. Fala isso tudo. Olha só, comunicação não é nada mais, nada menos do que política, do que fazer política. O que a gente está querendo dizer, se é ruim em comunicação, é ruim em fazer política. Não está conseguindo fazer política, enquanto o outro lado está fazendo política. Quer dizer, tem desde questões que as pessoas acham que tem desemprego demais, né, o que não é verdade, mas o fascismo ele tem um aparelho que a gente chama de um ecossistema dissociativo paralelo. Né? Quer dizer, você fala, mostra os dados, o cara continua repetindo a mesma coisa que ele está falando antes. Ele não tem compromisso, né, em saber o que de fato está acontecendo. Ele fala das suas posições. Isso implica que é necessária uma constante atuação e uma constante uso político de bater, inclusive muito claramente, nessa compreensão dissociativa da realidade. O que não está acontecendo. Isso não é falta de comunicação, isso é falta de política, é falta de agir político nesse sentido, inclusive de convocação, né, de agentes, né, desde sindicatos, organizações, entidades, né, para contrapor-se, ir apresentar a contraposição a isso. Há problemas. Há problemas em setores muito claros nesse sentido. Por exemplo, o desemprego de jovens recém-formados ou em fase de estudos, jovens entre 18 e 26 anos, é o dobro do desemprego normal no Brasil. Né? Esses jovens estão muito pouco agraciados, vistos, contemplados com uma política específica de primeiro emprego, de fazer alguma coisa em relação a eles. Né? Isso é um grande problema. Há um grande problema no Ministério da Saúde. Né? Todos nós sabemos, no Rio de Janeiro, então a gente está careca de saber que a dengue cresce no verão e tem esse problema todo. Quer dizer, se teve um ano inteiro para estocar a vacina, para começar os programas, para fazer, e de repente nós fomos pegos de surpresa com uma pandemia, com um grande número de mortes, etc., que foi muito claro. Isso não tem nada a ver com a capacidade da Nízia, né, Trindade, ser ou não uma boa ministra. Ela é um quadro acadêmico, né, etc., mas tem que ter, normalmente, o secretário executivo do ministério ou os secretários do departamento que são capazes de agir. E não foram no tempo necessário, né, não agiram para criar o fato necessário. Por exemplo, a questão da vacinação. Né? Dizer que as pessoas têm que ir ao posto de saúde se vacinar, né, é um equívoco. Quer dizer, você leva para dentro das escolas, você leva para dentro das empresas. Um dia que você faça uma vacinação numa escola é mais do que a frequência do posto. Né? Quer dizer, são medidas que poderiam ter sido tomadas e que foram perdidas. Né? O Ministério da Cultura, que seria fundamental para os jovens apresentar um programa, ficou muito ligado ao Ministério do Empreendedorismo de atividades artísticas, nesse sentido. Não há uma ação para jovens. O que eu vou fazer? Né? Eu não sei no estado de vocês agora. Aqui no Rio de Janeiro, escolas enormes estão fechadas hoje. Eu moro do lado de uma escola. A escola está fechada, não acontece nada na escola, quando a gente podia estar puxando esses jovens para dentro das escolas. Então, tem uma série de questões que são importantes. E são importantes num ano eleitoral, num ano que a gente está com uma eleição aí na porta.
né? Todo mundo, e o governo sabe disso muito claramente, tem ideia de que num país desse tamanho, a base municipal é muito importante. É preciso ter palanques municipais. É preciso que o município, porque as pessoas vivem, né, aquela velha coisa, as pessoas vivem no município, eles não vivem na União, eles não vivem no Estado, eles vivem no município, é ali, tem que acontecer no município. E isso o governo está tardando a agir nessa direção. Ele não está chegando, quer dizer, no município é que se tem a dengue, no município é que se tem a escola vazia, no município é que o atendimento médico é complicado, e isso está faltando uma ação nesse sentido. Eu conversei essa semana com um ministro e um secretário palaciano. Todos dois disseram a mesma coisa, tem que fazer pressão, tem que fazer pressão. A ideia de que, não, está tudo bem, é um bom governo, etc., não vai dar conta. Né? Existem barreiras dentro do governo para compreender a necessidade de utilizar mais o Lula, do Lula aparecer mais, do Lula falar mais. O Lula é um excelente comunicador, ele consegue fazer isso, as pessoas têm simpatia. Ele tem que sair, né, para a rua com mais vontade, como também os ministros, mas é preciso fazer pressão. Né? E a ideia de que, porque esse governo é um governo nosso, a gente não vai fazer pressão, é um equívoco. Né? Teria que se fazer pressão exatamente porque é um governo nosso. Um governo que não fosse nosso não ia atender nada. Né? Não adiantava nada a gente fazer. A gente faz protesto, não pressão nesse sentido. Então, particularmente, né, há uma compreensão também de que é fundamental que o governo ganhe as eleições em São Paulo. Então, há uma concentração de ações em relação a São Paulo muito grande. Né? Enquanto, por exemplo, outra parte do governo imagina que perder cidades no Nordeste é uma catástrofe muito maior do que perder São Paulo. Né? Quer dizer, esse é um entendimento complicado. Quer dizer, tem pessoas dizendo, o governo disse, olha só, São Paulo é o ideal, mas a gente não pode contar com o ideal. Agora, a gente tem, né, cidades importantíssimas e muito capazes de dar palanque para um segundo mandato ou um candidato do governo para segundo mandato, no Nordeste, por exemplo, e precisamos disso. Né? E não tem sido dado. Bom, essa semana ele passou pelo Nordeste todo, teve lá uma ação nesse sentido, mas isso tem que se tornar muito mais claro e muito mais pressionável, quer dizer, multiplicar os convites para ministros, para agentes do governo para fazer isso. Então, na verdade, é uma situação muito difícil que a gente se encontra nesse momento, porque a gente tem um governo competente, a gente tem um governo que a gente queria, que está tendo resultados, mas que corre o risco de ter um desempenho muito ruim nas eleições. Né? Por causa, né, principalmente, de um economicismo vulgar, né? Um economicismo que acha que, tendo uma taxa de emprego bom, imediatamente as pessoas imaginam que isso vai dar na aprovação do governo. O que a gente está vendo não é isso. E não é um caso brasileiro. Por exemplo, o Biden, em termos estatísticos, está fazendo um bom governo. Né? Mas o Trump diz que esse é o pior governo da história dos Estados Unidos. E as pessoas engolem. Quer dizer, há esse processo que a gente chama de processo dissociativo da realidade, em que a extrema-direita caminha, e o Trump é o melhor exemplo, que dá resultados. Né? Que dá resultados. As pessoas fecham os olhos para o que está na frente dela. Se a gente não chegar lá e der um peteleco para, ó, presta atenção, ó, vê isso, ó, garante isso, né? Não teríamos agido. Só para finalizar, há um problema de agenda de prioridades. Né? A agenda está complicada, porque sempre se teve a ideia de que emprego, educação e saúde eram elementos fundamentais e que são elementos que a esquerda pode falar e tem muito para falar. Né? Entretanto, o que a gente vê nesse momento é que se estabeleceu, né, uma agenda da segurança pública.
A segurança pública virou a agenda dominante para todo mundo, em grande parte decorrente de que é a agenda da extrema-direita, é onde ela sabe agir, não que dê resultados, mas ela diz que sabe onde vai agir, e porque a mídia, né, coloca isso em tambor de ressonância. Né? Então, é preciso, muito claramente, houve esse desastre, que foi a fuga dos 2 presos, e que infelizmente agora se resolveu, mas desmoralizou muito, inclusive, o começo, né, da gestão do Lewandowski. A saída do Dino é um divisor de águas. O Dino tinha uma agenda que era bater no golpismo, né, estabelecer uma agenda de direitos inclusivos muito importante. O Lewandowski chega com uma agenda de combate ao crime organizado. Né? É uma mudança aqui muito importante. E aí ele é brindado logo no começo com Mossoró. Né? E isso vira uma desmoralização. Né? Mesmo agora com a captura, mostrou que é difícil, que não tem como lidar com isso sem lidar com os grandes cartéis de crime organizado que se estabeleceram no Brasil. Então, na verdade, a gente está com a dificuldade de lidar com a agenda de segurança pública, dizer que a gente tem uma agenda, que a esquerda sabe o que é, e principalmente de que a agenda de segurança pública não são direitos humanos. Né? Não adianta, quando alguém fala em segurança pública, falar em direitos humanos. Não é essa a demanda. Direitos humanos é obrigação de todo mundo, é transversal ao governo, tem direitos humanos, né, em transporte, em habitação, né, em escola, em cultura, tudo é transversal direitos humanos. Ninguém pode administrar sem estar pensando na questão dos direitos humanos. Agora, a segurança pública tem que ter uma política. Né? Tem que ter uma política, tem que dizer se as polícias estaduais, se o sistema de polícia militar é eficiente, o que precisa para isso se tornar eficiente, e principalmente em termos do Estado, qual a União, qual a ação possível. Né? Porque, enfim, segurança pública é estadual, é em larga medida estadual. O que a gente vai fazer? Vai federalizar isso? Né? Os melhores nomes que nós temos hoje sobre segurança pública, o Luiz Eduardo Soares, a Jaqueline Muniz, o Paulo Bahia, etc., eles sempre falaram num sistema federalizado, levando em consideração de que o crime organizado é transestadual, não é uma coisa só do Estado. Né? O primeiro comando da capital ele está no Ceará e no Rio Grande do Norte. O comando vermelho está no Amazonas. Né? Então, não é mais uma questão estadual. Ele tem que ser federalizado e o combate, sim, tem que ser feito não em termos de tiroteio, mas em termos de inteligência nesse sentido. O governo não tomou uma decisão em relação a isso e isso faz com que essa política de segurança esteja hoje em suspenso e a gente não saiba exatamente como a gente vai enfrentar essa discussão. Dificilmente a direita vai para a eleição para falar sobre educação ou sobre saúde. Ela vai falar sobre uma pauta de negação que erradamente se chama pauta identitária ou política identitária. Não é. Isso é uma pauta de direitos humanos. Né? Tem que tornar claro que o cara é contra direitos humanos. Né? E não temos ainda condições de estabelecer qual a fala que a gente vai ter nesse setor. Eu acho que são esses os pontos principais que preocupam agora.